Paz seja convosco, a todos vocês da Universal Assembleia dos Santos. Eu vou trazer para vocês aí um vídeo falando uma reprise, o que eu achei da lição sabatina de ontem, dia 9 de maio de 2026, Vidas Transformadas. Confesso que foi uma lição diferente. Nunca tinha estudado esse tipo de lição, não sei quem escreveu, mas sei quem trabalhou nela, foi o cooperador Williams, o pastor Marcos e o Misael trabalharam nessa lição. Foi uma lição diferente, a qual a gente falou de uma perspectiva diferente de adoração, de verdadeira adoração, falou de uma forma diferente, com exemplos reais, e foi bem legal passar essa lição. Inclusive, eu não tinha preparado muito material, a gente trabalhou em cima de um versículo, e que estava fora da lição, para conseguir trazer um complemento a mais para a lição, para ilustrar mais a lição. E a gente ficou ali um pouco mais de 2 horas estudando essa lição, que foi fenomenal. Fizemos exemplos diferentes, eu consegui trazer exemplos diferentes e aprender muito mais com essa lição, que vai falar também sobre a confiança que temos que ter no Senhor, a confiança que temos que ter em Deus, para a gente conseguir ali é, se tornar um verdadeiro adorador, e que essa mudança traz em nossa vida um verdadeiro caráter, uma forma diferente de cultuar a Deus, de forma fidedigna, diferente de somente procurar a Deus por emoção, é, só nos templos, nos momentos de adoração, de culto, mas ofertar ao Senhor um corpo de sacrifício vivo, como fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, que está aí: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E daí é interessante que a gente vai entrar na primeira questão. Daí a primeira questão é falar que efeitos causa a adoração no caráter de uma pessoa. E os versículos que foram utilizados na lição foram bem assim essenciais, bem, como é que eu posso dizer, bem direto ao ponto. Vai falar sobre a maturidade e sobre algo que vai sendo formado, vai falar sobre uma altura espiritual que o cristão precisa ter para chegar ao patamar de Cristo. Não que isso, talvez o Cristo homem, a gente possa ser possível alcançar a estatura espiritual que Jesus alcançou, porque ele é totalmente dependente de Cristo, dependente de Deus, dependente do Pai. Ele não conseguia tomar decisões. Se a gente for pensar, Cristo não conseguia tomar decisões sem antes consultar o seu Pai. E é isso que a gente está precisando. E aquilo, aquela adoração verdadeira de Cristo para com o Pai, aquela honra que ele dava ao Pai, causou nele um caráter que tornou ele incapaz de errar, incapaz de cometer um erro, porque ele estava totalmente ligado ao Pai. Então, o fato de a gente se apegar ao Cristo homem, ao homem que foi perfeito, ao homem que não pecou, ao homem que confiou em Deus, ao homem que foi cheio do Espírito Santo de Deus, a gente confiar neste homem, a gente se apegar aos exemplos que Cristo deixou para o verdadeiro adorador, porque Cristo deixou muitos exemplos da verdadeira adoração que o homem é capaz de fazer, porque senão Cristo não ia dizer: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E quando ele disse tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, por mais que não esteja escrito, a gente também tem essa ideia que a gente vai conseguir vencer se a gente seguir os exemplos de Cristo. Isso é a lógica que todos devem seguir. Então, o caráter que é moldado em nós com a verdadeira adoração é o caráter de Cristo. É, quando nós nos tornamos verdadeiros adoradores, é moldado em nós justamente o que dizem em Efésios e em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Vai sendo moldado em nós um caráter de Cristo. E a gente vai chegando a uma maturidade, a uma altura espiritual que Deus quer de nós. Então essa adoração, que nem está dizendo aqui na lição, vai mais que cânticos ou palavras, vai muito mais além, vai mais profundo na alma. É, é, uma, é uma sede que é finalmente saciada porque alcançamos aquilo que Cristo quer. A prática da palavra, justamente o que ele condenava aos fariseus. Porque os fariseus falavam muitos
muitas palavras, muitas regras, muitos louvores, muitos rituais de purificação, porém não era capaz de alcançar a verdadeira oração, porque na prática eles negligenciavam o mais básico da verdadeira adoração, que é o amor. O amor para com o próximo. O fazer aquilo por amor e não por simples obrigação ou por simples interesse de querer algo em troca. Porque quando Jesus disse lá, olha, vocês leem o livro, vocês sabem que nesse livro tem algo que leva à vida eterna, mas vocês não sabem que esse livro fala sobre mim. Porque eles estavam procurando regras, rituais que eles pudessem fazer que cada vez os tornaria mais próximos de Deus. Mas aquilo era ineficaz, porque eles negligenciavam aquilo que realmente o livro queria dizer. Olha, confiem na verdade, e a verdade é Cristo. E eles negligenciavam a verdade, tudo que a verdade dizia, e a verdade era Cristo. Por isso a gente tem que se apegar no caráter de Cristo. Então foi uma lição que veio, esse caráter que é moldado em nós. A gente ia para a segunda pergunta agora. O que acontece com quem vive em constante adoração? Né? E ali os versículos principais que foram ditos ali, Salmos capítulo 16, verso 8 e 9, Salmos capítulo 91, 1 e 2, 7 e 8, dando destaque justamente para o Salmo capítulo 91, que vai falar sobre um esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, eu confio em Ti, e nele confiarei. Ainda que caem 10 mil ao meu lado, 1000 ao meu lado e 10 mil ao meu outro lado, eu não seria atingido. Fala de uma proteção. De um lugar que você pode estar sem se preocupar que algo vai lhe acontecer. A confiança cega. Exatamente. A gente aprendeu que a gente não pode confiar em ninguém às cegas, seguir ninguém às cegas. Mas o cristianismo pede que você confie em Deus às cegas. Porque isso é fé. O firme fundamento das coisas que você não vê. Então você tem que confiar em Deus cegamente. Confiar que Ele vai te mostrar o caminho, porque nós não sabemos o caminho. A gente não pode confiar no homem cegamente, porque o homem pode levar a gente para um abismo. O outro homem pode levar a gente para um outro abismo. Porque a Bíblia também fala maldito o homem que confia no outro. Então, mas Deus a gente pode confiar cegamente, porque fala de uma proteção, de um lugar seguro, onde a gente pode estar, que não seremos atingidos, que não seremos perseguidos. Então quem vive em constante adoração tem uma proteção, tem alguém em quem confiar. E a terceira pergunta, o que mais a verdadeira adoração produz na vida do crente? O que acontece entre ele e Deus? Confiança, produz segurança, produz prosperidade em todas as áreas, produz o amor, será amado, se é órfão não terá mais esse sentimento, será preenchido ou vazio. Não é mais uma emoção, mas é uma constância, é alguém que você precisa fazer, é algo que você precisa fazer porque você aprendeu a gostar. No começo começa, né? Mas eu quero dizer que nem foi dito na escola bíblica por um dos cooperadores, no momento é uma obrigação, é algo que você tem que ter um compromisso, é algo que você tem que ter uma responsabilidade, é algo que você tem que produzir dentro de você, mesmo que seja na força, para que depois você aprenda a gostar. Como dirigir um culto, como passar uma lição, uma mensagem, trazer uma mensagem. E você traz essa mensagem, no começo, não queria fazer, eu vou fazer para ajudar. E você não tem aquele amor, mas depois você começa, não, eu gostei. Assim, quando começa a fazer um trabalho ou alguma coisa, e você se interte com aquilo, no começo começou, naquele primeiro momento, você começou não gostando, mas depois você se apegou àquilo, você tem que fazer aquilo para se sentir bem. E é isso que é a verdadeira adoração
deve levar o verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador, a gostar e não fazer por obrigação, simplesmente por fazer. E também levamos ao exemplo, né? Voltamos ao texto aqui de Romanos, que é o texto que também foi que nos ajudou ali em primeiro momento, mostra a adoração de entrega diária, a adoração contínua, não apenas em reuniões, convite para entrar diante de Deus com reverência e alegria. Sobre transformação espiritual, Deus promete dar um novo coração, um novo espírito. Deus completa a obra que começou em nós, chamada à santidade em toda maneira de viver, o ganho do Espírito Santo que conduz a sermos filhos de Deus. Onde está o Espírito do Senhor existe uma liberdade, a liberdade e a pedida de nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Completando com uma frase de A.W. Tozer, a adoração é sentir no coração, e expressar de alguma maneira apropriada um senso humilde, porém encantado pela majestade de Deus. Devemos estar encantados pela majestade de Deus. Você sentiu no coração, de primeiro momento se tornou uma emoção, porque você sentiu do coração de buscar e depois ficar encantado com a majestade de Deus. Porque se a gente ficar encantado, a gente vai querer sentir aquele encanto de novo, porque é algo bom, é algo que a gente vai querer fazer de novo. É uma dependência. Se tornarmos dependentes de Deus, incapazes de viver distante de Deus. Como uma vida pode ser transformada ao entrar na presença de Deus em adoração e louvor? Essa é a quarta pergunta que usou como exemplo Isaías capítulo 6, versos 1 a 8, onde Isaías, ali ele estava como profeta de Deus para pregar para um povo rebelde, onde ele também se viu indigno de pregar um evangelho que era santo, de uma mensagem que era santa, que era pura e verdadeira. Ele falou, eu, de impuros lábios, que direi? O que direi, né, desse evangelho santo e puro? Mas Jesus encontrou um meio para a vida de Isaías, para ele poder falar daquele evangelho. Porque vindo do altar de Deus, uma brasa viva, tocou em seus lábios e o purificou para que ele pudesse falar daquele evangelho. E essa brasa viva hoje, que está lá descrita em Isaías, hoje essa brasa viva é muito maior para nós. Um exemplo muito maior, porque essa brasa viva que veio do altar, que ela vem do altar, do trono de Deus, hoje é Cristo que nos purifica. É Ele que nos purifica, é Ele que é a brasa, Ele que é a luz, Ele que é a chama, é o fogo purificador. E muitas vezes as pessoas se encontram indignas. Né? Nós nos encontramos indignos de trazer uma verdadeira adoração, muitas vezes, que nem Isaías, olha, eu não posso falar desse evangelho, eu não posso falar de Deus, porque minha vida é toda desregrada, minha vida é toda torta. As pessoas criam na cabeça que elas têm que consertar a vida primeiro para depois se aproximar de Deus. Você se encontra com uma vida toda torta, uma vida bagunçada, uma vida a qual você encontra muitas coisas que você faz errado. E você é incapaz de se entregar até mesmo no batismo, até mesmo de seguir uma regra de fé e prática, de seguir uma doutrina, de seguir uma religião, porque você encontra-se indigno, incapaz, porque você encontra erros na sua vida. Porque você talvez, como Isaías, se vê impuro para falar de algo que é santo, que você decidiu que é santo. Mas esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, porque é a humildade de reconhecer em nós que nós somos incapazes, que nós não somos merecedores de algo que tão puro, que tão santo, e que Ele que nos purifica. Exatamente como na vida de Isaías, a brasa vinda do altar o purificou, Jesus nos purifica, Jesus nos conserta, Deus nos purifica, Deus nos conserta. Porque as pessoas criaram na cabeça que, olha, ele se tornou santo, ele se tornou perfeito. E a Bíblia também fala, sede santo como eu sou santo. E as pessoas pegam essa fala que Deus nos diz, sede santo como eu sou santo, como se a gente deve andar perfeito, mas a gente continua humano, a gente continua falho, sujeito aos mesmos erros.
Então, como assim ser de santo como eu sou santo? E as outras pessoas também que querem zombar, que querem se escarnecer do evangelho. Ah, ele se tornou perfeito, mas perfeito ele não é. Não tem essa história de ser santo, quer ser muito santo. Mas o significado da palavra santo é separado. Você está dizendo para você mesmo, não, quero me separar disso, dessas coisas que estão me fazendo mal. E a Bíblia também fala, olha, retos são os caminhos do Senhor. Poucos são os que entram pela porta estreita. É espinhoso o caminho do Senhor porque vem as dificuldades. Tem dificuldades no caminho do Senhor que ninguém quer continuar. Mas as pessoas não estão sabendo interpretar direito também, que não é por causa que os caminhos do Senhor são retos, que você vai conseguir entrar reto no caminho do Senhor. O que eu quero dizer é que a nossa vida era torta. O nosso caminho era torto. Nós éramos tortos. Deus consertou. Nós entramos no caminho reto, tudo torto. E a Bíblia fala: confie os seus caminhos no Senhor. Confie os seus caminhos no Senhor. E Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, você entrou torto. Porque senão não precisava endireitar as suas veredas. Não precisava endireitar os seus caminhos. Você entrou torto nos caminhos retos do Senhor. Mas Deus endireitou. Você era torto. Jesus consertou. A sua vida era torta. Jesus endireitou. Confie os seus caminhos no Senhor. E isso é confiança. É o que o verdadeiro adorador faz. Como Isaías foi o verdadeiro adorador. Ele se viu torto, ele se viu impuro, mas Jesus o consertou, mas Deus o consertou. Entende? Ainda que você fale que não é Jesus, porque Jesus não tinha vindo, mas Jesus conserta. Jesus era antes da fundação do mundo. Ele se manifestava muitas vezes como brasa, como luz, mas ele endireitava, ele purificava, porque ele foi escolhido pelo Pai para fazer isso, para endireitar os caminhos. Então, as pessoas estão tentando endireitar a vida primeiro. Primeiro, você já escutou aquela frase, olha, eu vou consertar a minha vida, eu tenho algumas pendências, depois eu vou para Deus. Eu vou dar um jeito na minha vida, depois eu vou para Deus. As pessoas querem consertar a vida primeiro, para depois ir a Deus. Mas essa frase não tem sentido, porque é Deus quem conserta, é Deus quem endireita. Se a pessoa consegue sozinha endireitar a vida, para que Deus? Então a pessoa tem que se tornar dependente de Deus. Não, eu tô com a vida toda bagunçada, eu tô com a vida toda desregrada, mas eu confio que Deus vai agir, que Deus vai consertar. Então confia no Senhor, confia em Deus e tenha uma vida transformada, porque essa é a ideia de vida transformada. Por isso que a frase não faz sentido, entendeu? Eu vou consertar algumas pendências, alguns pensamentos que eu tenho que são incoerentes, algumas coisas que eu falo que não vai agradar a Deus, para depois eu se entregar nas águas do batismo. Não faz sentido. Meu filho, é Deus quem faz você ter uma vida transformada. É Deus que transforma. Não somos nós mesmos. Nós não fazemos nada. É Deus quem faz. É Deus quem transforma a nossa vida da água para o vinho. A quinta pergunta: que fruto evidencia uma vida de adoração? Em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23 vai falar desses frutos. Mas o principal deles ali falou amor. Até porque o apóstolo aqui no comentário falou amor. Até porque o apóstolo Paulo falou que ele podia fazer tudo, até dar o corpo dele para ser queimado. Mas não tiver amor, de nada valeria. Entende? Que o amor é o princípio de todas as coisas, porque o amor, a ramificação do amor é a alegria. E não é nada melhor do que você fazer uma coisa com alegria. Quando você gosta de fazer uma coisa, você gosta de ir na igreja, você gosta de cantar, você gosta de louvar, você gosta das coisas de Deus, você gosta de ler a Bíblia, de falar da Bíblia, você gosta de pregar. E quando você faz isso com alegria, é melhor do que você fazer coisa com a cara fechada, com tristeza, com obrigação. Porque a alegria é uma ramificação do amor. Não existe isso, se alegrar no ódio, se alegrar com o sofrimento dos outros, porque isso é fruto do ódio, isso não é amor. A alegria é um fruto do amor. Não há ira, não há rancor.
Então a gente precisa procurar o amor, a alegria de estar na casa de Deus, exatamente porque a alegria do Senhor é a nossa força. Existem algumas palavras do grego e do hebraico que a gente estudou e teve uma revisão que a gente fez, que justamente vai falar de adoração. No hebraico eles usam a palavra shahá, a palavra shahá, que significa curvar-se, prostrar-se, render honra. E vai muito além de se curvar, de se prostrar, de se render, de estar dentro de um templo, ajoelhado literalmente, você dobrar os seus joelhos para adorar o Senhor. Esse curvar-se é no cotidiano. É quando você obedece a palavra dentro e fora do templo. É a sua vida diária, exatamente como disse lá em Romanos capítulo 12. É o seu corpo sendo entregue como sacrifício vivo, ou seja, você viver diariamente em busca, em prol de um objetivo, que é agradar a Deus, obedecendo e andando em seus caminhos. No Antigo Testamento, alguém se prostrava diante de um rei. Você reconhece a autoridade total. Mas eles se prostraram só, talvez, diante do rei? Só na presença do rei essas pessoas se ajoelhavam? Ou as pessoas se ajoelhavam, se prostravam também longe da presença do rei? Porque se o rei descobrisse, porque sempre tinha os que seguiam, os soldados que observavam, assim como observavam a vida de Daniel, observavam a vida de Misael, Azarias e Ananias, para ver se eles não estavam adorando ao Deus de Israel. Assim tinha soldados observando os outros também, para ver se eles se prostram de verdade, para ver se eles estão rendendo honra ao rei de verdade. Então não é só na presença do rei, não é só quando o rei está presente, ou seja, não é só quando o seu pastor às vezes está na... Você quer agradar o pastor da tua igreja, você se ajoelha, você se dobra na presença de um rei. Mas é a todo momento, é a todo instante. Ainda mais porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não tem como se enganar este rei, este poderoso rei, se ajoelhando só na presença dele e depois começar a desobedecê-lo. Porque é Deus, ninguém engana. Por isso que Deus quer os verdadeiros adoradores. Não os que só se ajoelham diante de multidões, de um templo, mas o que oferecem a sua vida cotidiana como um corpo que se oferece como sacrifício vivo e diário. A palavra do grego para adorar significa proskineu, beijar a mão, aproximar-se com reverência, adorar profundamente, beijar a mão, aproximar-se com reverência. Ou seja, o que a gente fala, como se conforta, isso tudo vai sendo transformado por Deus. E começamos a ter esse caráter sendo formado em nós. Espírito Santo, Ruach, ou Ruach, e do grego pneuma, que ambos têm significados parecidos, como vento, sopro, respiração. Sopro, espírito e vento divino. Tem muita gente que só pega essa respiração, porque o Espírito Santo é como se fosse um fôlego de vida, uma respiração que a gente precisa ter, principalmente no espiritual. E tem gente que pega somente um fôlego, como se fosse mergulhar, sabe? Como se você fosse mergulhar num oceano profundo e você, primeiramente, você respira na superfície para pegar um pouco de força do espiritual e você mergulha para distante de Deus. Mas chega uma hora que o fôlego vai acabar e você vai ter que voltar para a superfície para respirar novamente. Só que a gente tem que tomar cuidado para não irmos muito profundo. Porque às vezes a gente vai tão profundo que a morte é certa, não tem tempo para você voltar, para voltar a respirar. Eu estou dizendo que às vezes é bom, e algum outro exemplo que você possa pensar aí no caso, você mergulhar profundamente. Mas nesse exemplo que eu estou dando não é bom. Porque aqui o ar que você precisa respirar é o vento, é o sopro, é a respiração, é o Espírito Santo. O ar que você precisa respirar, você tem que se tornar dependente dele.
a ponto de você nem conseguir mergulhar por poucos minutos e você ter que voltar para a superfície para respirar novamente. Então não prenda muito a sua respiração, não guarde muito fôlego. Pegue o ar puro, pegue o ar fresco do Espírito Santo, para você se tornar dependente a ponto de eu não consigo mais longe da presença do Senhor. E aqui nesse exemplo, o mar, o profundo do mar é a distância que você está de Deus, e a superfície é onde está Deus. Hebraico, santidade, kadosh, separado, consagrado, puro. Ou seja, de primeiro momento, a santidade é algo que muitos cristãos vão falar é algo difícil de se alcançar. Mas não é algo difícil de se alcançar. Santidade é você dizendo para você, agora eu sou separado do mundo. Talvez para muitas pessoas isso seja difícil, porque não consegue se desapegar das coisas do mundo. Mas é algo essencial. É algo primordial. Não, agora você decide ser separado. E o resto, puro, consagrado, vai adquirindo-se com o tempo. Porque são 3 itens. E aí tem outros exemplos também. E foi dado um exemplo na escola bíblica, exatamente ainda ficando na quinta pergunta, que estava falando sobre o amor, que o amor é ali o fruto que evidencia aquele que tem uma vida de adoração. Algumas pessoas falaram de paciência, de ser longâmino, de saber ter longanimidade. Isso também seria difícil. De ser benigno, muitas vezes. Mas o amor é algo que é mais difícil que a santidade. A santidade, a gente vai se separando constantemente das coisas que não fazem parte das coisas de Deus. Mas o amor é o mais difícil. Você se colocar no lugar do outro. Você se importar com um problema que não é seu. E é isso que quem tem uma vida de oração se preocupa. Você se coloca a outra pessoa importante para você, mesmo que essa pessoa não faça parte da sua família de sangue, a ponto de ir lá e ajudar essa pessoa. Este amor de se importar, de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, é mais difícil, principalmente nos dias de hoje. Foi colocado essas perguntas na classe. Eu coloquei essa pergunta: o que significa, qual fruto do Espírito você considera mais difícil de desenvolver? O amor. Tem outras pessoas que falou ali a longanimidade, mas a resposta que eu considerei mais correta ali é o amor. O amor é difícil. O amor é difícil. Está acima até da santidade. As pessoas conseguem, porque os fariseus até conseguiam, mesmo que parecer santos, mas eles não tinham amor. Eles lavavam a mão, se separavam das coisas que não, esse aqui não presta, esse aqui é impuro, mas eles não tinham amor. Veja como o amor é importante. O apóstolo Paulo falava, olha, não adianta você ter dom, quantos dons você tem, não adianta se você não tem amor. Será com um barulho que incomoda, aquele sino que incomoda, que fica tocando, aquele sino da catedral de Londres, da igreja, não sei das quantas, que fica tocando, e você, não, que barulho ensurdecedor. Então esse barulho incomoda se não tiver amor. Se você tiver dons, será como esse barulho, se você não tiver amor. E foi perguntado a adoração verdadeira do que apenas cantar músicas. A adoração verdadeira é aquela que coloca na prática aquilo que está no ensinamento de Jesus Cristo. É isso, uma lição espetacular que nos trouxe muito ensinamentos. Tinha muito mais coisa aqui para falar, mas agradeço. É uma lição ali que vai agregar a vidas. Até a próxima.